Bom dia, meus amores. Tudo bem? Uma manhã maravilhosa para todos. Vamos lá, galerinha. Vamos para mais uma aula de geografia. Na aula passada, a gente falou sobre campo e cidade. E mostramos para vocês que um está ligado ao outro. Hoje iremos falar sobre o crescimento das cidades. As cidades, elas crescem. A gente sabe disso, né? A gente vê uma cidade bem pequena e com a urbanização ela vai crescendo, vai se expandindo. Então, quando vocês olharem o livro de vocês, vocês vão ver uma imagem muito bonita e vocês vão estar acompanhando junto com Tia Márcia. As cidades crescem. Esta é a cidade onde Bia nasceu. Uma cidade pequena e com poucos habitantes, poucas pessoas. Então, vocês vão observar a imagem da cidade de Bia. Então, o tempo passou, Bia cresceu, assim mesmo como vocês. A cidade em que ela nasceu também foi crescendo e a população também aumentou. Em uma folha, vocês vão desenhar como você imagina que está a cidade hoje. Se essa cidade cresceu, o que foi que ela expandiu? O que foi que aumentou? Tá certo? Vamos falar para vocês hoje também um pouquinho de urbanização. O que vocês entendem que seja a urbanização? O crescimento? Muito bem, então vamos observar o que é a urbanização dentro de uma área urbana, ok? Então aqui a urbanização é o aumento da população urbana em relação à população rural. O êxodo rural, onde pessoas do meio rural vão para o meio urbano. E como a gente já vem falando, o que é que elas vão fazer no meio urbano? Quando ela sai do meio rural. É chamado de êxodo rural. Então elas vão em busca de melhores condições de vida. Em um país urbano como o nosso, como o Brasil, a maioria da população, gente, ela vive nas cidades. O crescimento das cidades podem ser verificado através de vários exemplos. Então, a gente vai observar através de quê? Quando vocês olham no livro de vocês, vocês vão ver uma porcentagem das populações urbana e a rural dentro do nosso país. Vocês também vão observar o mapa, aí você vai fazer a diferença do ano de 1960 para o ano de 2000. O que aconteceu? Não é? O que houve? Será que houve urbanização? Será que a cidade cresceu? O que é que vocês vão observar, que vocês vão entender que essa população, ela cresceu? Então, aqui a gente vê alguns exemplos, né? Dessa urbanização. É a ampliação das redes de comunicação e transporte, cresceram bastante. A abertura de novas ruas, a instalação de água encanada, energia elétrica, aumento do número de grandes edifícios, passaram a se construir mais edifícios, prédios, né, como vocês conhecem. A cidade cresce e ela também se moderniza. A partir do momento que ela vai crescer, ela também vai se modernizar. Com o crescimento das cidades, surgem alguns problemas, como a falta de segurança e congestionamento de veículos. Um exemplo de tecnologia que visa segurança dentro de uma população, gente, são as câmeras de monitoramento instaladas. Então, vocês observem aí essas imagens no livro de vocês. A gente diz aqui, o crescimento das cidades, ele pode ser verificado, por exemplo, na ampliação de tudo isso que eu coloquei aqui para vocês. Então, vocês vão observar aí 4 imagens. Vocês vão observar ilustrações, identificar as transformações nas paisagens. Na primeira paisagem, qual foi a modificação que você observou? Na segunda, e na terceira e na quarta. Então, quanto mais a cidade movimentada, mais ela corre o risco de problemas, não é? Falta de segurança. A gente fica com medo, não é verdade? Então, a cidade, ela cresce e ela se moderniza. Com o crescimento das cidades,
surgem alguns problemas que eu falei para vocês aqui. Mas os avanços tecnológicos têm auxiliado na diminuição desses problemas. Porque às vezes se acontecer uma agitação muito grande numa rua, um roubo, um assalto de um carro, de uma moto, se lá tiver as câmeras de monitoramento, a gente pode detectar, né, descobrir quem foi o autor. E até mesmo às vezes a gente não consegue flagrar nenhum através das câmeras. É importante a questão de morar na cidade? Porque a cidade ela vai se modernizando com o passar do tempo, não é isso? Outro exemplo de tecnologia, como eu falei para vocês, né, são as câmeras de monitoramento. Já tem ruas, né? Na rua que Tia Márcia mora já tem, outras ruas na avenida já tem. Eu creio que algumas ruas onde vocês moram também já tem essa questão das câmeras de monitoramento, né? Para investigação melhor, com mais facilidade dos policiais. Então, a gente vê aqui que a questão, né, dessa modernização, ela realmente está acontecendo. E acontece bem mais com facilidade na área urbana, na área da cidade. Ok, gente? Então foi o que Tia pôde trazer um pouquinho para você sobre o que é essa urbanização e as modificações, né? O crescimento que vem acontecendo dentro da nossa área urbana. Ok? Então Tia vai deixar um exercício para vocês, onde vocês vão poder acompanhar. Também tem os mapas, onde a gente vai poder acompanhar o crescimento e acompanhar essa modernização dentro das cidades. Certo? Cheiro para vocês e que façam uma ótima atividade.